queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles que irão ver esse vídeo em outros horários. Bom, hoje eu queria fazer uma conversa rápida aqui, né? Há muito tempo eu estou com esse projeto de tentar fazer esse vídeo, mas estou protelando e graças a Deus hoje surgiu uma oportunidade. Eu gostaria de falar de um assunto muito interessante, né? Eu tenho certeza que vai chamar a atenção de todos vocês. Muitas vezes eu ouço pessoas falando que a Bíblia é um livro muito difícil de ler. Realmente, né, a gente vê que é um livro bem grosso e para quem realmente quiser ler fica meio difícil. A pessoa às vezes não gostar, fica difícil de conseguir ler esse livro, né? E por conta disso, a pessoa às vezes acaba não entendendo qual é o plano central da Bíblia ou do cristianismo, né? Do cristianismo é o ponto central, porque toda esta Bíblia, embora não pareça, ela aponta para uma só pessoa, para um plano maravilhoso, né? Ao qual Deus ele instituiu para as nossas vidas, e este plano se chama o resgate da humanidade. Então quero fazer uma breve explanação e dentro disso eu quero deixar claro que eu vou fazer um resumo. Tudo que está aqui eu vou resumir em um vídeo, tudo que está aqui, tá bom? Então, o que é o cristianismo? Qual é o princípio, qual é a nossa base de fé, qual é, digamos assim, a nossa coluna, né? É entender que esta Bíblia ela nos deu uma direção. Hoje, graças à Bíblia, nós entendemos de onde viemos, o que vivemos nessa terra e para onde iremos, graças à Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, eu quero deixar aqui o resumo, agora vou começar um resumo do que se trata a Bíblia. A Bíblia nos mostra, no seu primeiro livro, Gênesis, capítulo do 1 ao 3, a criação dos céus e da terra, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles criam todas as coisas, né? Jesus estava na criação, João capítulo 1 diz isso, né? Porque o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá embaixo diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Então a Bíblia nos mostra que lá em Gênesis, quando Deus ele cria todas as coisas, o céu, a terra, os mares, os animais, os peixes, por final ele cria Adão e Eva, segundo a sua imagem e semelhança. Não segundo a imagem, não é que Deus é um homem como nós, que usa barba, cabelo grande ou pequeno, etc. Porque nós somos os únicos seres que sabemos que nós nascemos, iremos viver, iremos morrer. Os animais não têm esta consciência. Nós, essa imagem e semelhança que nós pensamos, nós trabalhamos, nós planejamos, estudamos. Então isso que Deus passou para nós. Só que a Bíblia diz que no final dessa criação de Adão e Eva, Deus, ele, por ser o dono de todas as coisas, o que ele fala? Olha, Adão e Eva, vocês vão poder comer de todas as frutas do jardim, menos da fruta do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, qual é a questão aqui? Qual é o centro dessa ordem? Obediência. Deus ele pede obediência para Adão e Eva. Foi só isso que ele pediu, nada mais. Porém, nós continuamos a leitura no capítulo 3, nós vemos, né, do 1 ao 3, que no finalzinho do 3, que infelizmente Adão e Eva desobedecem a Deus. Eles vão lá e eles tomam daquele fruto, enganados, é claro, pelo diabo. A Bíblia nos mostra isso, né? Que o diabo ludibriou ali Eva e ela comeu e deu ao seu marido e Adão também comeu. Então, infelizmente, a Bíblia nos mostra que através desta situação, toda a raça humana foi feita pecadora, porque nós recebemos geneticamente o pecado. Nós nascemos já pecadores, porque não é assim, a gente pensamos, mas quem pecou foi Adão, quem pecou foi Eva, eu não tenho nada a ver com isso. Temos, porque é uma semente genética. Então nós nascemos pecadores. Eu quero ler alguns textos aqui para confirmar com você o que eu estou falando, né?
É a mesma coisa os nossos representantes legais. Muitas vezes eu voto em X ou Y, né? E você de repente vota em A ou B. E o seu A ou B ganha. E aí ele vai lá e cria projetos de lei que às vezes vão me trazer danos. Ué, mas eu não votei no A e o B, mas você votou. Entendeu como é que funciona, né, esse pecado original? Então eu quero confirmar com você o que a Bíblia diz, que realmente nós somos todos pecadores. Então, quero ler alguns textos com vocês. Se você tiver a sua Bíblia em casa, tá? Sinta-se à vontade de pegar a sua Bíblia, confirmar o que eu estou falando, pause o vídeo, tá bom? É isso que eu quero. Então, Romanos, capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: portanto, como por um só homem, quem é esse homem? Adão. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, que seu nome é Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto o judeu, grego, e aí entra brasileiro, americano, japonês, francês, e aí vai, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Outro texto aqui que afirma o que eu estou falando. 1 João capítulo 1, do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. Quem? Fazemos Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 3, versículo 4 ao 6. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele, Cristo, não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui ainda existe um aviso. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 ao 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A Bíblia nos mostra que haverá um tribunal, e nós estaremos neste tribunal. Só que a notícia não é só isso, né? O pecado entrou, somos pecadores, li vários textos confirmando isso, mas não acaba aí. Esta Bíblia, ela continua falando, e no livro de João capítulo 3, versículo 15 ao 18 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo somos nós, não é a pedra, não é a árvore, não é o mar, somos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Cristo Jesus, Cristo, para que todo aquele que nele crê, que crê em Cristo, não pereça. Pereça onde? Nos pecados e delitos, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, não para que condenasse o mundo, porque o mundo já estava condenado pelo pecado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê em Jesus, quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas o grande problema, o grande conflito que eu percebo em nossa
geração é que este mundo ele nos traz uma meritocracia. Ele é baseado na meritocracia. Ou seja, eu sou bom, vou receber coisas boas. Eu estudei, vou receber coisas boas. Eu trabalhei, vou conseguir coisas boas. Não que o nosso esforço ele não nos traga coisas boas. Sim, o nosso esforço nos traz coisas boas e devemos nos esforçar sim. Onde eu quero chegar então nisso? É que a salvação não é por mérito nosso. Não é por sermos bons que iremos para o céu. Se toda pessoa, olha que interessante uma coisa que a gente não pensa. Se toda pessoa boa fosse para o céu e os maus, ladrão, assassino, esquartejador, etc., fosse para o inferno, que a Bíblia prova, mostra que o inferno é real, por que Jesus precisaria vir e morrer em uma cruz? Olha o que Jesus diz aqui para um jovem que chama ele de bom. Marcos capítulo 10, versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Até Jesus diz que ele não é bom. Olha só isso. Então, nós temos que entender que não é a nossa bondade ajudar o irmão, ajudar um vizinho, ajudar um parente. Isso não vai nos levar para o céu. Isso é obrigação do ser humano. Deus nos fez para sermos bons. Então, quando fazemos isso, não fazemos nada demais. Olha o que diz aqui em Efésios 2, do 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, das suas obras, das bondades, das caridades. É dom de Deus, não por obras, mais uma vez, para que ninguém se glorie. Então não é pelo que eu faço, mas é eu aceitar a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque Ele, na cruz, morre por nós para apaziguar a ira de Deus contra nós. Ele morre para pagar o preço do nosso pecado. Eu quero ler alguns textos para me confirmar isso que eu estou falando. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: não me envergonhe do Evangelho, Paulo falando, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego, aí eu acrescento do japonês, do brasileiro, do americano, do francês, do polonês. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Não é para dar carro, casa, dinheiro. É para nos salvar. Lucas capítulo 24, 46 ao 18. Jesus, antes de ascender aos céus, ele fala aos seus discípulos e ele orienta. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Jesus Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento para a remissão ou para o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E nós somos testemunhas destas coisas. É necessário ter um arrependimento genuíno, pois somos pecadores. Ah, mas Adão e Eva não tem nada a ver comigo. Nós mentimos, nós muitas vezes cobiçamos, nós falamos mal do patrão, falamos mal do vizinho. Isso é pecado, não muda. Olha só mais um texto aqui, muito importante para nossas vidas. E dentro do que eu estou falando, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele. E João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus veio e morreu na cruz para tirar o pecado do mundo, para nos perdoar dos nossos pecados. Mais um texto, Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como podemos falar que não somos pecadores se a própria Bíblia
nos revela, nos relata isso, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, que somos nós, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Mais um, 2 Coríntios capítulo 5, 21, pegue a sua Bíblia, leia comigo. Aquele que não cometeu pecado, quem? Jesus Cristo, o Deus encarnado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E para fechar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 ao 25, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, quando entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados na cruz do Calvário, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Temos que entender que há uma necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados, deixarmos nossos pecados e se voltar ao Senhor, aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E muitas vezes até nós podemos até achar que nós obedecemos o Senhor. Ah não, mas eu amo a Deus, eu vou na igreja de vez em quando, mas continuo mentindo, continuo roubando, adulterando e tantas outras coisas. Só que Lucas capítulo 6, versículo 46 e 49, deixa bem claro uma coisa importante. Olha o que Jesus diz aqui. E por que me chamais Senhor, Senhor? Por que me chamam de Senhor? Vocês que vão à igreja, dizem que me obedecem, etc. E por que me chamais Senhor, Senhor? E não fazei o que eu vos digo. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e observa, ou seja, as cumpre, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vinda a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Quem ouve a palavra de Deus e cumpre está fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto e a corrente e logo caiu, e foi grande a sua queda. Então, às vezes achamos que nós obedecemos a Deus. João capítulo 14, versículo 21, fica bem interessante. Olha só, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que lê a Bíblia, conhece a Bíblia, né? E os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, cumpre. Não adianta a gente falar que ama a Deus, mas continuamos desenfreados, pecando, mentindo, falando mal de um, de outro e tantas outras coisas que existem que nos afastam de Deus. Então é necessário, eu quero chamar a sua atenção, esse é um resumo, embora não pareça, desta palavra. Embora o Antigo Testamento nos mostre muitos povos e histórias que talvez sejam aleatórias, muitos textos do Antigo Testamento apontam para a vinda de Jesus, apontam para a vinda do Cristo. Então o resumo do Antigo e Novo Testamento, nessas profecias que apontavam a vinda de Jesus, tem um propósito. Ele tinha que vir para morrer por nós na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E mais, ele nos preparou um lugar, aquele que obedece ao Senhor. Eu quero te mostrar aqui, para a gente encerrar,
Ele preparou um lugar para nós maravilhoso. Aquele que morre em Cristo, aquele que se converte, que muda de direção, aquele que faz a vontade de Deus, ele vai ter um local maravilhoso diante do Senhor. Aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 8, leia comigo na sua Bíblia. Olha que maravilhoso. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus habitará conosco, meus queridos. Olha que maravilha. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que glorioso! E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. No céu não tem morte, no céu não tem velhos, não tem crianças. Seremos todos semelhantes a Jesus, com o corpo glorificado, todos jovens, né? E olha o que continua dizendo aqui. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-lhe: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E aquele que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, sua parte será do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8, meus queridos. Uma promessa maravilhosa, um novo céu, uma nova terra. Estaremos ali com o nosso Deus eternamente. Eu quero ler só mais um versículo aqui que está em Gálatas, para que você entenda a necessidade de realmente aceitar ao Senhor. Olha o que diz aqui em Gálatas 5,19 em diante. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19 até o 21. Então, meu amado, minha querida, que você tenha a consciência que o cristianismo não é mais uma religião. O cristianismo é o meio da salvação da humanidade, é o resgate da humanidade. Deus, o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, como diz em João capítulo 1, versículo 1, e eu quero ler aqui, eu vou encerrar com você para não estender muito. João capítulo 1, olha o que diz aqui, versículo 1 em diante. No princípio era a palavra, Jesus é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Olha o versículo 7. Versículo 11. A palavra veio para os seus, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Contudo, os que o receberam, nós que cremos e acreditamos no Senhor, aqueles que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, que você possa entender que o Evangelho, o cristianismo não é mais uma religião, não é uma opção.
Não é um time de futebol que eu torço para o Corinthians, para o Palmeiras e para o São Paulo. É vida ou morte. É o resgate da humanidade. Cristo, a única religião que eu estudei até agora, foram várias que eu estudei, que nos traz de onde viemos e para onde estamos indo, é o cristianismo. Então Cristo, Deus eterno, que criou os céus e a terra, Ele veio, morreu na cruz do Calvário, para perdoar eu e você dos nossos pecados e nos fazer moradores do céu, como li em Apocalipse, nos levar para esse local tão maravilhoso e santo. Que você possa entender nesta manhã, tarde ou noite, que Ele tem uma promessa de vida para nós e você possa realmente aceitar este compromisso com o Senhor, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e entender que Ele tem o melhor para nós. Nós não somos eternos, não iremos ficar eternamente nessa terra. Em um dado momento iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, como li o texto aqui, e nós iremos ter que ali dar contas daquilo que nós fizemos, ou bem ou mal, né, diante do Senhor. Então que você possa refletir nessa mensagem, pegar sua Bíblia, ler com atenção todos os textos que eu li aqui e tomar uma posição hoje mesmo diante de Deus. Tá bom? Ele te ama, Ele veio e morreu na cruz. Como eu li ali, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha uma vida eterna. Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Tá bom, meu querido? Então Deus te abençoe, fique com essa mensagem, tá bom? Um excelente dia, tarde ou noite. Deus te abençoe em nome de Jesus.